Olá! Dando continuidade à trilha de capacitação sobre a plataforma Teams, iremos apresentar na aula de hoje como adicionar trabalhos e gerenciar a avaliação destes dentro de uma equipe de trabalho cadastrada na plataforma. Bom, ao selecionarmos o menu Trabalhos, veremos que nos será apresentada uma breve descrição do que é possível ser realizado nesta aba, ou seja, nós podemos criar e gerenciar os trabalhos, assim como escolhermos os critérios de avaliação os quais iremos utilizar para avaliá-los. Ao clicar, veremos que atualmente não temos nenhum trabalho cadastrado nesta equipe. Para isto, basta criarmos um novo trabalho através deste botão. Ao clicarmos, nos será apresentado duas possibilidades: a de criar uma tarefa, que será internamente cadastrada como um tópico a ser realizado dentro desta equipe, assim como um questionário. Ao selecionarmos a opção de questionário, nos será apresentado uma extensão, que é exatamente a plataforma Formulários, adjacente ao Microsoft Office 365, o qual fizemos o cadastro para podermos ingressar na plataforma Teams. Ou seja, caso queiramos cadastrar um formulário mais complexo, podemos explorar esta funcionalidade externamente. Este formulário estará vinculado aos nossos arquivos do OneDrive, porém, nesta aula exemplificativa, nós iremos cadastrar apenas uma tarefa. Ao clicarmos nesta opção, veremos que nos será obrigatório informar qual será o título da nossa tarefa. Neste caso, iremos cadastrar uma tarefa cujo nome é Relato Pessoal sobre a Pandemia. Posteriormente, nos é permitido adicionar algumas instruções que possam vir a ser úteis para os discentes realizarem tais tarefas. Para isso, nós podemos adicionar alguns recursos, como algum manual disponibilizado dentro do nosso Drive, do OneDrive, ou algum link explicativo, ou alguma ferramenta que foi definida e armazenada na configuração do caderno, entre outras possibilidades, até mesmo de carregar um novo arquivo, como até mesmo o modelo do trabalho que deve ser entregue. Bom, neste caso não iremos utilizar este recurso para simplificar esta aula, assim como a opção que nos permite aferir ou não pontos a uma determinada tarefa. Por definição, esta opção estará marcada como 100 pontos. Entretanto, é possível modificar esta opção ao clicarmos no link Adicionar lista de critérios de avaliação. Ao clicar neste link, nos será apresentado um conjunto de opções que nos permite criar, ou seja, especificar os critérios de avaliação. Dentre eles, nós podemos utilizar algum critério já previamente cadastrado por nós, ou nesta equipe de trabalho, ou até mesmo em outra equipe, pois este critério de avaliação fica associado ao perfil do professor, ou seja, do membro que está cadastrando as determinadas tarefas. Ou nós podemos fazer o upload de um novo critério de avaliação ou até mesmo criar um novo critério de avaliação. Ao clicar neste critério, veremos que existe um leque de opções bastante vasto, o qual nos pede obrigatoriamente apenas que seja descrito o título deste critério de avaliação. Se o mesmo será feito para atribuir pontos, devemos clicar nesta opção e ele será alterado para sim. Automaticamente, quando fazemos isto, nos será questionado quantos por cento será destinado para cada um dos critérios bases de avaliação. Porém, nos é permitido adicionarmos quantos itens quisermos para
distribuir os critérios de avaliação, assim como também nos é permitido criar opções mais intuitivas acerca dos critérios em si. Supomos que, por exemplo, queiramos criar o critério coesão. Contudo, nós podemos avaliá-lo como excelente, como bom, como razoável, como ruim, de acordo com estes pontos, mas caso não desejemos fazer isto, ao clicarmos em qualquer um destes, podemos também excluí-los. Supomos que, para este contexto, estas avaliações não sejam interessantes para o meu escopo de trabalho. Sendo assim, eu as altero e crio, por exemplo, um satisfatório ou insatisfatório. Ou seja, esta opção dos critérios de avaliação ela é bastante flexível, pois vários critérios podem ser adicionados, assim como os itens dos critérios também ficam a cargo dos professores. Ou seja, é possível utilizar isto de acordo com a demanda própria desta equipe a qual estejamos inseridos. Bom, o objetivo de apresentar este leque de opções é apenas apresentar que existe um conjunto de funcionalidades que pode ser explorado. Contudo, nesta aula não iremos cadastrar um novo critério de avaliação para fins de resumirmos este processo e deixarmos a demanda do professor melhor organizar os diferentes critérios de avaliação que desejar utilizar. Bom, mantendo esta avaliação como sem pontuação, nós precisamos obrigatoriamente vinculá-la a uma equipe de trabalho, ou seja, quando cadastramos um trabalho, não necessariamente precisamos vinculá-la apenas à equipe a qual eu estou inserida e criando a atividade. É possível também escolher outras classes, ou seja, outras equipes para vincular também este trabalho, assim como também não é obrigatório criar trabalhos para todos os alunos. Ao clicar nesta opção, é possível verificar a lista de todos os membros desta comunidade e selecionar para quais iremos destinar a esta determinada tarefa. Contudo, para fins de teste, iremos manter a opção padrão, que é permitindo que esta tarefa apareça para todos os alunos que estejam inseridos nesta equipe. Por fim, também nos é permitido determinar em qual data os alunos deverão finalizar a conclusão desta tarefa. Ou seja, iremos, por exemplo, especificar que tal tarefa pode ser entregue até quinta-feira, 11 de março de 2021, e o horário padrão de conclusão está às 23h59, mas caso desejamos alterar este valor, também é possível. Outra opção que também nos é apresentada é de que a tarefa será publicada imediatamente, sendo permitida a entrega fora do prazo. Caso isto não seja desejável pelo professor, também é possível editar este padrão. Fazendo isto, veremos que nos será apresentada duas opções. A primeira é a de possibilitar que este trabalho seja atribuído para os discentes apenas num período futuro, ou seja, é possível escolher qual o dia o qual desejamos que esta tarefa passe a aparecer, a ser disponibilizada para os discentes. Ou seja, nós podemos escolher uma data futura à data que está sendo criada a tarefa. Neste caso, estamos criando-a na data 3 de março de 2021, porém, nós podemos querer que ela apenas apareça no dia 4 de março de 2021 e também especificarmos uma hora, por exemplo, a partir das 12 horas. Outra opção bastante interessante é que também é permitido determinar
Outra opção bastante interessante é a que nos permite especificar uma data de fechamento para a realização da tarefa. Ou seja, caso não especifiquemos tal data, a qualquer momento após o prazo determinado para a conclusão, os alunos poderão ainda assim entregar esta tarefa, ou seja, eles poderão entregá-la com atraso. Caso o professor não deseje que isto de fato seja possível para o escopo desta tarefa, basta marcar esta opção. Neste caso, para fins dos testes que iremos realizar nesta aula, deixaremos ela disponível, ou seja, os discentes poderão cadastrá-la com atraso. Ao concluir esta configuração prévia, veremos também que é possível determinar se esta postagem será disponibilizada no canal geral desta equipe ou não. Neste caso, iremos manter esta opção e clicar na opção Agendar. Pronto! Agora, ao clicarmos na nossa aba Trabalhos, veremos que existe um conjunto de trabalhos que podem estar na opção de rascunhos, ou seja, caso anteriormente não tivéssemos clicado na opção Agendar, mas sim na opção Salvar, esta estaria sendo listada como rascunhos. Porém, como nós salvamos, ela é uma tarefa de fato atribuída. E, por fim, também nos é apresentado o leque de opções de tarefas devolvidas. Bom, como nesta equipe estamos, de fato, trabalhando as tarefas de nossa capacitação e esta tarefa foi atribuída, ou seja, agendada para ser publicada apenas na data do dia 4/3/2021, às 12 horas, nós iremos apresentar como fica esta dinâmica de trabalho por parte dos discentes, utilizando uma outra comunidade, também no perfil deste professor CODEP. Para isso, quando voltamos ao leque de comunidades às quais o docente está participando, ao clicarmos nesta aula CODEP, que também foi criada apenas para fins de testes na elaboração destas aulas, veremos que também há este trabalho, que é a tarefa 1 de teste. Ela foi programada para ser vencida em 1º de fevereiro de 2021. E esta também foi cadastrada com aquela opção que nos permite entregá-la com atraso, como mencionei anteriormente. Bom, como nesta comunidade, se clicarmos ao gerenciar equipe, veremos que também temos o professor CODEP, assim como o aluno CODEP inserido nesta comunidade. E, ao clicarmos novamente em geral, veremos que o caderno desta comunidade também já foi configurado. Ao deslogarmos e logarmos agora como aluno CODEP e selecionarmos a equipe Aula CODEP, a qual apresentamos anteriormente que existe a tarefa cadastrada, nós podemos ver que, de fato, ao clicarmos na aba Trabalhos, esta tarefa será apresentada, porém, inclusive com a observação detalhando em vermelho que ela venceu dia 1º de fevereiro de 2021 e que ela, se for solucionada, será entregue com atraso. Ao clicarmos nesta tarefa, veremos que é possível ainda que o discente entregue com atraso, lembrando que basta voltar um pouco a esta gravação que veremos que é possível marcarmos para que isto não ocorra. Entretanto, vale ressaltar uma informação interessante: a forma de entrega a qual os discentes podem realizar esta tarefa. Nesta, iremos apresentar que, ao clicar em adicionar trabalho, ou seja, ao adicionar o meu trabalho como resposta a esta tarefa, devemos fazer isto clicando neste link.
Contudo, nos é permitido adicionar um arquivo do nosso OneDrive. Também nos é permitido adicionar um novo arquivo, um link. E o mais interessante é que, ao clicarmos em adicionar um novo link, também nos é carregada a opção de cadastrar um novo documento nos nossos aplicativos do Microsoft Office 365 ou adicionar uma página do nosso caderno do OneNote em resposta a este trabalho. Ou seja, ao clicar nesta opção, vejam como fica interessante esta organização. Devemos obrigatoriamente escolher o nome da página a qual queremos inserir no nosso caderno. Neste caso, o caderno do aluno foi configurado apenas com duas estruturas, que é a estrutura de lição de casa ou materiais do curso, diferentemente da que apresentamos na aula passada, justamente para mostrar que esta configuração ela é pessoal, ou seja, essa estrutura pode ser definida da forma que o professor desejar, de acordo com a sua demanda. Neste caso, iremos resolver uma tarefa de classe, então todas essas tarefas para este aluno ele vai organizar dentro da estrutura lição de casa. E a nova tarefa vai ser resposta à questão 1. Ao clicar em anexo, significa que ele anexou ao caderno esta página e automaticamente ela vira um link para que o mesmo possa redigi-la. Ao clicar duas vezes nesta página, nos será exatamente apresentada uma página, que é a página do caderno do aluno. E abaixo ele pode redigir o que ele quiser como resposta a este teste. Para fins de testes, apenas iremos redigir esta resposta e podemos fechar a qualquer momento que queiramos esta página e este conteúdo foi salvo. O aluno pode, quantas vezes quiser, acessar esta página e complementá-la tanto pelo link da tarefa quanto pela estrutura de seu caderno, pois ao clicar em caderno e também na aba de navegação, veremos que dentro da estrutura deste caderno será disponível a estrutura lição de casa e a página nova que acabamos de criar com este texto. Contudo, para que de fato o professor saiba que eu respondi esta tarefa com esta página do caderno, basta entregar esta tarefa. Neste caso, como já passou o prazo, iremos entregá-la com atraso. Pronto, esta tarefa foi entregue. Por fim, podemos finalizar o fluxo apresentando para o perfil do professor como funciona esta avaliação. Ou seja, ao logarmos novamente como professor e ingressarmos na equipe a qual desejamos, ao clicarmos em trabalhos, veremos que um aluno já entregou esta tarefa. Ao clicar nela, poderemos ver quem foi o aluno que a entregou. Contudo, ao clicarmos, nós veremos a página do aluno com a resposta a qual ele enviou, porém, ao analisar este conteúdo, podemos adicionar algum comentário pedindo para que o discente realize algumas ponderações para que de fato possamos avaliar esta tarefa. Contudo, ao fazermos isto, por exemplo, especificando que ele corrija algum item e ao devolvermos, veremos que este histórico de devolução também será entregue dentre o histórico da movimentação desta tarefa. Ou seja, neste histórico veremos que a tarefa foi vencida no dia 1º de fevereiro, porém ela foi atribuída para este aluno visualizar no dia 3 de março
ele conseguiu visualizá-la nessa data, ele a entregou com atraso nesta data e, por fim, o professor também devolveu nesta data. Bom, outra possibilidade de avaliarmos, quando clicamos em voltar, veremos que esta tarefa já será listada no rol de devolvidas, porque o total de alunos que as respondeu foi o total de participantes desta equipe. Outra opção de visualizar estas avaliações das tarefas fica disponível na aba Notas. Todas as tarefas que foram cadastradas pelo professor também ficarão disponíveis na aba Notas e cada discente terá o seu histórico dessas tarefas, ou seja, este aluno realizou uma tarefa que foi cadastrada no dia 1º de fevereiro e ela está atualmente com status devolvida. Mais informações podem ser visualizadas através destes 3 pontinhos, como qual foi a avaliação que foi feita. Caso ela tenha nota, também será apresentado. Por fim, iremos visualizar a visão novamente do aluno. Por fim, acessando novamente como aluno e clicando na equipe a qual desejamos, veremos que a tarefa descrita na aba Trabalhos já será listada no rol de tarefas concluídas e como esta tarefa foi cadastrada como não tendo uma data limite para entrega, ou seja, uma data final para conclusão, nós podemos ver que aqui será listado o que de fato os professores devolveram como comentário à resolução desta tarefa e acessar novamente esta página do caderno, realizar as alterações que desejar e novamente entregar esta tarefa para avaliação do docente. Bom, em resumo, com a aula de hoje, mostramos que na aba de trabalhos é possível cadastrar um conjunto de tarefas que podem ser tarefas ou questionários. Estas podem ser avaliadas com nota ou não, assim como elas podem ter uma data final para a conclusão ou nós podemos permitir a flexibilização da mesma através de uma entrega tardia, a qual iremos controlar isto pelo histórico de devolução do discente. Vale ressaltar que o importante destes itens também é reforçar que a estrutura de arquivos que podem ser respondidas como tarefas pode ser a página de um caderno, ou seja, é uma outra atribuição prática a qual podemos associar o uso do caderno como solução de trabalhos, que possa vir a ser bastante interessante para que os alunos organizem melhor os seus materiais digitais dentro da plataforma. Sendo assim, nos vemos na próxima aula, continuando a explorar a plataforma Teams.